Olá, pessoal. Bem-vindos novamente à nossa disciplina Metodologia e Ações de Incentivo à Leitura em diferentes contextos em espaços escolares e não escolares. Nós estamos na nossa segunda semana de aula e estamos trabalhando nesse momento o tema Como alfabetizar letrando. E aí eu quero trazer para vocês algumas provocações iniciais. É possível alfabetizar sem letrar? Vamos pensar um pouco nessa questão. Será que nós conseguimos hoje alfabetizar uma criança sem necessariamente proporcionar a ela o desenvolvimento do seu letramento? E a resposta é sim, infelizmente, né? Por quê? Porque o que nós mais percebemos hoje no dia a dia são crianças, jovens e adultos, né, principalmente adultos, que foram alfabetizados, né, conseguem fazer esse domínio do código escrito, porém eles não conseguem utilizar isso no seu dia a dia. Eles não conseguem fazer uso dos seus conhecimentos linguísticos para participar das práticas sociais que permeiam o seu dia a dia. E quando nós pensamos nesse questionamento, nós vamos lembrar esses conceitos que Magda Soares traz para nós, do letramento e da alfabetização. Porque quando nós pensamos na alfabetização, nós temos aí esse processo de domínio do nosso sistema alfabético e ortográfico. Ou seja, quando eu consigo codificar e decodificar a minha língua escrita, eu sou alfabetizado. Mas, se eu consigo utilizar a minha língua escrita, as minhas competências e habilidades de leitura e escrita para participar das minhas atividades sociais, eu aí já sou uma pessoa letrada. Que basicamente é o nosso foco hoje desse processo de início de escolarização dos nossos estudantes. É fazer com que eles compreendam esse domínio do código escrito, mas acima de tudo que saibam utilizá-lo nas suas interações sociais, tá? Então, é esse o foco, é o alfabetizar letrando, mostrar para nossas crianças, jovens, adolescentes e também adultos, né, quando nós pensamos na educação de jovens e adultos, que nós podemos sim trabalhar essa aquisição da língua de uma forma que ele use-a em seu domínio social. Caminhando mais um pouquinho, nós trazemos algumas concepções teóricas. É claro que nós temos muitos pesquisadores nessa área. Esses pesquisadores, eles vêm a cada dia mais avançando nesse domínio do conteúdo e nas pesquisas acerca da alfabetização e de letramento, mas nós temos alguns nomes muito importantes, como Magda Soares, que vai justamente trazer essa ideia para nós, ali no início da década de 90, finalzinho de 80 para 90, dizendo que muitas vezes nós focamos nesse processo de aquisição da língua escrita por meio do domínio do código, né, do sistema que nós temos hoje dentro da nossa língua, mas nos esquecemos dessas práticas sociais. E aí nós vamos conhecer hoje muitos indivíduos, por exemplo, que conseguem assinar o seu próprio nome, né? A gente pode até dizer que são alfabetizados. Antigamente nós utilizávamos o nome de analfabeto funcional, hoje nós não temos mais essa prática, mas nós vamos encontrar vários indivíduos que conseguem pouco a pouco fazer alguns domínios do código escrito, mas eles não vão conseguir fazer uma compra, eles não conseguem acessar um aplicativo no celular, eles não conseguem pegar um ônibus para ir de um lugar a outro. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é grafocêntrica. Então, a gente sempre vai perceber que nós estamos rodeados de práticas de leitura e escrita e as nossas atividades sociais exigem de nós esse domínio e essa interação. Não só o domínio, mas que eu possa interagir e que eu possa atuar sobre o meu mundo a partir desse conhecimento. Já a Angela Kleiman vai dizer que não é apenas aprender a ler e escrever. Nós temos que participar de eventos de letramentos, que são contextos significativos.
E aí a Angela Kleiman vai trazer dois conceitos muito importantes que são o que que eu entendo como, né, um evento de letramento e uma prática de letramento, tá? Então, por exemplo, se eu estou preenchendo um formulário e esse formulário é para eu participar de um evento, isso é uma prática, né? O preenchimento ali daquele formulário, ele é uma prática de letramento. Se eu, por exemplo, ligo para o hotel para reservar, né, como se diz, uma hospedagem. Então, ali eu também tenho uma prática de letramento. Eu estou usando a língua, tanto escrita para preencher o formulário, quanto oral para poder ligar para o hotel dessa forma. Então, as práticas de letramento, elas envolvem basicamente a escrita. Já os eventos de letramento vão ser contextos maiores em que eu uso, né, a leitura e a escrita de uma maneira indissociável. Então, quando eu vou a esse evento, um seminário, por exemplo, um congresso, eu vou estar ali rodeado de apresentações, de diálogos, de compartilhamento de conhecimentos. Então, ali eu tenho acesso leitura e escrita de uma maneira integrada. Então, aí são eventos de letramento, eventos maiores. Então, é a propósita de uma alfabetização que nos permita efetivamente vivenciar esses eventos de letramentos diversos, tá? E aí a gente já vai puxando um pouquinho com a Emília Ferreiro, que, na sua perspectiva construtivista, ela já afirmava que a criança constrói hipóteses sobre a escrita, e por isso que é essencial a gente oferecer situações reais. E isso casa muito bem com o que nós falamos hoje, de que a criança, ela chega na escola com alguns domínios de letramento, principalmente digital, de alguns dispositivos como smartphone ou de algumas redes sociais digitais como YouTube. Então ela já traz na sua cabeça algumas hipóteses. Essas hipóteses fazem parte do seu letramento. Então ela vai conseguir acessar, fazer alguma busca, fazer alguma escolha e assim ela caminha. E quando ela chega na escola, ela vai transformar essas hipóteses em realidade. Então, por isso que é importante hoje nós trabalharmos com esse letramento também digital. Por quê? Porque a gente traz um contexto significativo em que a criança já vivencia para a escola, e nesse momento a gente oportuniza a ela, né, essa possibilidade de aprender o código escrito e fazer com que esse código escrito faça parte da sua vivência social. E, né, para finalizar, Paulo Freire, como sempre, na sua citação de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, as nossas aspirações sociais, o contexto histórico, social, econômico, tudo aquilo que nos rodeia, a nossa vivência, vai nos fazendo uma pessoa letrada, né? E depois a gente acaba, de certa forma, nos proporcionando esse conhecimento de domínio do código escrito da língua portuguesa, tá? E quais são os princípios para alfabetizar letrando, tá? Então, o primeiro princípio é a gente não separar a alfabetização de letramento. A gente precisa articular essa decodificação, essa aprendizagem do código com as nossas práticas sociais. Por isso que todas as atividades que nós permearmos, né, nas nossas práticas pedagógicas, elas devem ser atividades que proporcionem ao aluno não apenas algo mecânico, mas uma situação de vida real. E aí, a Angela Kleiman, dentro ali do período de 95, diante dos acontecimentos, eventos e gêneros disponíveis na época, ela vai citar carta, bilhete, receita, notícia, gêneros textuais, né, que mostram vivências reais. Só que hoje eu posso pensar em, vamos escrever uma mensagem para a mamãe no WhatsApp, avisando ela que hoje nós vamos demorar um pouquinho na aula, e aí a gente vai percebendo o quê? Uma situação real de escrita em um dispositivo que eles conhecem vai proporcionar essa alfabetização e letramento de forma indissociável. Então, isso nos traz essa ideia de que
Sempre o trabalho com leitura e escrita deve ser a partir de textos que vão refletir essa vida cotidiana das crianças e também o interesse que ela tem por determinadas áreas, por determinados conhecimentos. Pegando esse contexto de aprendizagem, aí nós podemos trabalhar todas as vertentes da língua escrita, a oralidade, a questão da leitura e também, né, trabalhar, como sempre nós falamos, é impossível trabalhar apenas leitura sem escrita. As duas são indissociáveis. Então, elas representam um contínuo. Então, isso vai favorecer com que a criança desenvolva tanto a sua consciência fonológica, né, na parte da oralidade, integrando com esse processo de interpretação e compreensão textuais, tá? E não apenas conhecer os gêneros, mas produzi-los. Então, as atividades de produção textual, é claro, com função real, como nós falamos, né? Produzir uma mensagem no WhatsApp para a mamãe vai mostrar para a gente uma situação real em que nós temos a utilização da língua, para que no futuro, né, a criança não olhe e fala: eu aprendi um conteúdo e eu não sei para que serve. Que isso nós, né, que trabalhamos com outras idades, no meu caso, adolescentes, adultos, eu percebo muito esse questionamento de aprendizagem de conteúdos que não tem significado nem usabilidade no dia a dia. Então, no processo de língua escrita, a gente tenta minimizar, né, esses discursos, tentando proporcionar o alfabetizar letrando. E estratégias práticas, né? Como desenvolver, como alfabetizar letrando. Já falamos sobre isso, né? O trabalho com textos diversos e podemos fazer rodas de leitura tanto na escola quanto, né, possibilitar propostas que o estudante faça rodas de leitura em sua casa com os pais, a fim de que no retorno à escola ele consiga socializar esse momento. Então a gente vai delineando aí práticas escolares e não escolares, né? Apesar da proposta vir da escola, o desenvolvimento é em outros ambientes, com a família, com os amigos, né, com os vizinhos, com outras coletividades. Nós temos os projetos que podem ser desenvolvidos na escola, projetos didáticos e projetos de leitura. Esses projetos vão possibilitar com que o estudante tenha vários momentos de prática, tanto individual quanto coletiva. É por isso que nessa disciplina nós vamos ter uma atividade de produção de um projeto de leitura, justamente para que vocês tenham essa possibilidade de pensar em estratégias que facilitem o desenvolvimento das competências e habilidades de leitura e escrita voltadas para a alfabetização e o letramento. As atividades de escrita significativa, aqui a gente tem produção de convites, cartazes, bilhetes. Isso aqui pode ser feito dentro dos aplicativos de celular. Então, a gente tem o Canva, por exemplo, que é um ambiente que tem vários designs de convite. Então, vamos produzir um convite para o aniversário de fulaninho, né, que está chegando. É uma situação real de aprendizagem em que eles podem utilizar uma modalidade nova que é as estratégias ali de utilizar os recursos das mídias, tá? E temos que ter um ambiente alfabetizador e letrador ao mesmo tempo. Né? A criança vive numa sociedade permeada de leitura e escrita, então o ambiente em que ela se educa também tem que ser permeado de leitura e escrita. Então, os cantinhos de leitura, mural com textos, né? A questão de você poder levar essa criança a uma biblioteca, a outros ambientes, fazer um piquenique em um lugar mais aberto, em que nesse piquenique nós tenhamos contato com leitura. Então, tudo isso são estratégias, são recursos para que eu consiga justamente, né, proporcionar às crianças momentos lúdicos em que elas possam exercer, né, essas habilidades de leitura, de socialização, de escrita. E quais são os desafios e cuidados que nós devemos ter, né? Evitar as práticas mecanicistas, né? Cópia sem sentido, fazer um exercício justamente por fazer. E aí, como a gente vai sempre dizendo, os exercícios, as atividades têm que ser interacionistas, proporcionar aos nossos estudantes momentos em que eles possam simular questões reais,
para que eles possam vivenciar na prática o uso da leitura e da escrita. Sempre fazer uma avaliação contínua, né? E essa avaliação é do meu próprio fazer pedagógico, tá? Observando as crianças, o seu desenvolvimento, observando a minha postura, observando, né, o desenvolvimento da minha prática pedagógica, eu estou podendo observar algum avanço, né, no desenvolvimento dos conhecimentos dessas crianças. Elas conseguem articular o conhecimento que elas estão adquirindo para a utilização em suas vivências diárias. Então há sempre esse questionamento. E aí a gente também, nessa avaliação, vai percebendo que, será que eu estou me permitindo respeitar o ritmo de algumas crianças diante de outras? Porque, né, a sala de aula ela é diversificada. Algumas vão conseguir mais rápido, outras menos. Aquelas que conseguem mais rápido podem ser chamadas, vamos auxiliar o colega para que elas possam até contribuir, né, nesse processo de, né, ampliação das competências, mas também até dos repertórios culturais. Um desenho que um colega conhece, mas que o outro não conhece, que ele vai poder utilizar dessa exemplificação para auxiliar o colega na aquisição do conhecimento e assim por diante. Então, é transformar também a nossa sala de aula numa proposta de aprendizagem colaborativa. E assim, para finalizar, a gente reforça dizendo que alfabetizar letrando é ensinar a ler e escrever para viver em sociedade. Então, o propósito da educação é fazer com que nós transformemos a nossa vida. E quando se fala da educação da língua escrita, é fazer com que a leitura e a escrita sejam instrumentos de transformação social das minhas práticas diárias. E aí, eu deixo para cada um de vocês essa reflexão sobre a sua própria prática docente. Como posso transformar minhas atividades diárias em práticas que unam código e sentido? Ou seja, como fazer com que o meu dia a dia da sala de aula consiga alfabetizar letrando. Uma boa semana de estudo para vocês, muitos conhecimentos, muitas práticas, muitas colaborações e que vocês consigam realmente transformar o sentido da sala de aula no seu dia a dia. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até mais.